Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos falar sobre como estão distribuídos os livros na Bíblia. Isso vai ser um panorama, né? Bem resumido, tá? Da história da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que vai ser um assunto muito bacana que vai edificar muito a sua vida aí, tá? Não esqueça de deixar um like para nós, para estar ajudando esse canal. Se inscreva se não for inscrito, ative o sininho e compartilhe também com os seus amigos, tá? Outra coisa também, a nossa página no Instagram, não deixe de ir lá visitar e curtir nossa página lá também. Vamos lá? Olha só, como estão distribuídos os livros na Bíblia? Vai ser um assunto curto, rápido aqui, mas eu acredito que vai ser muito proveitoso. Hoje, quando você pega a Bíblia já está toda formatada, bonitinha, com os livros, né, em ordem para nós. Mas é lógico que esses livros não foram escritos nessa ordem, né? Não, a colocação dos livros ali não está na ordem que eles foram escritos. Eles foram colocados de uma forma didática para poder melhorar para nós a nossa compreensão, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é que, para mim entender bem isso daqui, eu vou ter que analisar a Bíblia como se fosse uma estante. Bíblia significa coleção de pequenos livros, né? Então é como se você tivesse uma estante com vários livros colocados, vários livros pequenos colocados ali. Então isso para nós seria o resumo de Bíblia. Então, a Bíblia ela é colocada de uma forma que é como se fosse contando uma história para nós. O primeiro grupo de livros que a gente tem, olha, que eu tenho separado aqui, chama Pentateuco. Esses livros aqui, esses 5 primeiros livros, ou Torá, que significa livros da lei, vai contar a história de Moisés e do povo de Israel. No livro de Gênesis, né, os seus 11 primeiros capítulos contam a história da humanidade, da criação da humanidade, a criação do universo, tá? E ele vai afunilando, ele vai contar a criação do universo, a criação de todas as coisas, aí conta a história do dilúvio, até chegar no capítulo 12, que vai entrar na história de Abraão. Através da história de Abraão, a Bíblia agora, em Gênesis, começa a contar a história do povo de Israel. Então, nasceu Abraão, Isaac e Jacó. Jacó ele vai ter 12 filhos, que dá origem às 12 tribos de Israel, né? Esses filhos, depois essa tribo acaba indo para o Egito, e no Egito eles vão ficar aprisionados no Egito mais ou menos 400 anos. E ao final de 400 anos, no final do livro de Gênesis, melhor dizendo, né, o livro de Gênesis termina com esse pessoal escravizado no Egito. Já o livro de Êxodo, ele vai contar a saída desse povo do Egito, né? A saída desse povo do Egito. Deus levanta um servo chamado Moisés, e Moisés ele é usado por Deus para poder tirar esse povo do Egito e conduzir esse povo, que era o povo de Israel, para a Terra Santa. Nesse trajeto, eles vão ficar 40 anos vagando no deserto, né? O livro de Levítico, que é o próximo livro, vai falar sobre as leis que o Senhor vai dar para orientar esse povo. E essas leis são recebidas enquanto o povo está no deserto, ali no chamado deserto do Sinai, né? Então ali eles vão receber as leis. O livro de Números, ele continua falando, né, contando algumas histórias, alguns acontecimentos que houve com esse povo no deserto. No livro de Deuteronômio, que foi o último livro, Moisés vai fazer uma repetição das leis para aquele povo, e o livro aqui vai contar o final dessa jornada no deserto. E também, consecutivamente, a morte de Moisés, que foi esse grande líder aí, tá? O livro de Josué
vai contar a história agora da entrada desse povo na Terra Prometida. Tá? Esse povo que ficou 40 anos vagando no deserto. Então agora o livro de Josué vai mostrar como que foi a entrada desse povo na Terra Prometida, agora sob o comando de Josué, porque Moisés faleceu, deixou Josué como responsável. Daí o nome, o livro levar o seu nome. O livro de Juízes conta a história agora do povo já na Terra Prometida, já morando na Terra Prometida, após a morte de quem? De Josué. Josué morreu, não deixou sucessores, né? E nesse período, foi um período chamado de teocracia. Lembrando, a partir de Josué, nós começamos uma segunda coleção de livros, que é chamado de livros históricos, olha só, que vai até Esther. Então, esse período aqui de Juízes é um período que a história chama de teocracia, onde Deus governava o povo, fazendo isso através de juízes. Juízes que, quando o povo estava afastado de Deus, entrava em dificuldade, Deus levantava juízes para julgar o povo, mas eles não tinham autoridade como rei sobre eles. Foram 3 juízes, se eu não me engano, e sendo que o último juiz foi Samuel. Tá? O livro de Ruth, melhor dizendo, ele vai contar uma história que vai se passar dentro do período de Juízes. Tá? É uma história particular, mas essa história ela vai acontecer dentro do período de Juízes, porque o que acontecer naquela história ia influenciar durante toda a história do povo de Israel. Tá? Então, uma história particular que acontece aqui, no período de Juízes. O livro de 1º e 2º Samuel agora vai começar a contar a história da monarquia de Israel. Então, Samuel ele foi o último juiz, lembra que eu falei? Samuel foi o último juiz, mas ele também foi usado por Deus para fazer essa transição entre a teocracia e a monarquia. Então, Samuel ele vai ungir os 2 primeiros reis de Israel, que foi Saul e depois Davi, né? E o livro de 1º e 2º Samuel vai contar exatamente a história do povo de Israel sendo governado por Samuel como juiz, depois por Saul e depois por Davi, tá? Já o livro de 1º e 2º Reis vai continuar contando a história do povo em Israel, vivendo no período de monarquia, porém agora, primeiro, começa contando a história com Salomão, que foi filho de Davi, e depois da morte de Salomão, o reino de Israel ele é dividido, né? Ele passa a ter o reino do norte e reino do sul. O reino do norte ele passa a ser chamado Reino de Israel, e a sua capital é Samaria. E o reino do sul ele passa a ser chamado de Reino de Judá, e a sua capital era Jerusalém. Então, cada um desses reinos vão ter reis separados. O reino do norte vai ter seus reis lá em cima, e o reino do sul também vai tendo seus reis aqui embaixo. O reino do norte ele vai durar menos tempo, ele vai cair para os assírios, tá? E o reino do sul ele vai durar um pouco mais e vai cair na mão dos babilônicos. E o livro de 1º e 2º Reis vai contar exatamente a história desses 2 reinos, tá? Que, de uma certa forma, continua sendo a história de Israel. O livro de 1º e 2º Crônicas, ele é um livro interessante, porque é como se ele recontasse a história. Ele faz um resumo ali da história até chegar em Davi, tá? E quando ele chega em Davi, ele vai continuar contando a história do mesmo período aqui, ó, dos reis. Mesmo período. Só que a ênfase aqui, enquanto o livro de 1 e 2 Reis conta a história do Reino do Norte e o Reino do Sul, aqui em Crônicas você vai ver contando agora a história do Reino do Sul, que é o Reino de Judá, com mais detalhes, tá bom? Com mais detalhes. Quando termina aqui o livro de
Crônicas, começa o livro de Esdras, que nós podemos colocar junto com Esdras e Neemias. Esdras e Neemias conta a história quando, lembra que eu falei que o reino de Judá, ele termina sendo levado cativo pelos babilônicos, né? E já o livro de Esdras e Neemias vai contar o retorno desse povo da Babilônia, depois de 70 anos, para Israel novamente. Então, eles ficaram 70 anos cativos, e depois de 70 anos, eles voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel. E o livro de Esdras conta mais especificamente como eles fizeram para reconstruir o templo, e o livro de Neemias conta a história da reconstrução dos muros da cidade e também de toda a infraestrutura da cidade. Então perceba que até aqui eu estou seguindo uma ordem cronológica desde a criação, né? E o livro de Esther, ele vai contar também um fato isolado que aconteceu dentro do período aqui do livro de Esdras e Neemias. E também pegando um espaço aqui no livro, no período cativeiro babilônico. Ou seja, o livro, enquanto o povo estava cativo da Babilônia, né, nasceu o reino persa. O povo ficou cativo na Babilônia, depois da Babilônia, o reino medo-persa dominou o mundo. E nesse período do reino medo-persa, em que ele dominava o mundo, acontece a história de Esther, tá? Aí vai dar uma pausa agora na genealogia. O pessoal voltou cativo da Babilônia, então agora os livros dão uma pausa na genealogia. E eles vão começar agora uma outra coleção de livros, que é chamados livros sapienciais, ou livros de sabedoria, ou então, como está aqui, livros poéticos, melhor dizendo, né? Esses livros são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Era o livro onde continha a sabedoria do povo. Depois desse grupo de livros poéticos, nós entramos agora em uma quarta coleção de livros, que são os livros proféticos. Esses livros proféticos, na verdade, eles vão pegar todos esses aqui, tá? Tanto os azuis quanto os verdes. O que foram isso aqui? Foram livros escritos por profetas, tá? Livros que os servos de Deus, profetas, escreveram, né, orientados pelo Senhor. Esses profetas agiram na sua maioria dentro aqui, olha, do período do livro de 1 Reis aqui, tá? Até o livro de Neemias. Dentro desse período de 1 Reis até esse período de Neemias, teve profetas que escreveram, e esses profetas estão aqui. Esse grupo de profetas é separado em profetas maiores e profetas menores. O que é isso, irmão Renato? Por que tem profetas maiores e menores? É pela importância deles? Não é pela importância, é pelo volume escrito, tá? Então, quando a gente pega aqui, olha, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, é os livros que têm um volume maior. E quando você pega Oséias para cá, até Malaquias, são profetas que escreveram menos texto, menos quantidade. E tem uma curiosidade. Se você pegar o livro de Daniel e o livro de Oséias, eles ambos têm 12 capítulos, né? Ambos têm 12 capítulos. Porém, o livro de Daniel, se você for contar as palavras no livro, o livro de Daniel ele vai ter mais palavras do que o livro de Oséias. E também, pela importância do livro de Daniel, também ele entra aqui como profeta maior. Mas, a grosso modo, via de regra, é porque aqui tem mais volume do que aqui, tá? E aqui são os profetas que escreveram menor quantidade, mas a importância do conteúdo também aqui é muito grande. Continuando aqui, eu chego numa nova fase
no novo grupo. Ou seja, foi o momento do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, terminamos aqui em Neemias, termina o povo voltando para Jerusalém. E depois daquele período, é um período de 400 anos de silêncio profético, né? E depois desses 400 anos, Deus começa a usar alguns servos, chega o João Batista, começa a pregar, e depois nasce o Senhor Jesus, né? Ou melhor, depois entra em cena o Senhor Jesus. Esse período do nascimento de Jesus já é chamado de Novo Testamento, né? E esse Novo Testamento, ele começa com o primeiro bloco dele aqui, que é os Evangelhos. Os Evangelhos, a grosso modo também, de uma forma resumida, é uma biografia, né, da vida de Jesus, tá? Esses Evangelhos são divididos em duas partes também. Os 3 primeiros Evangelhos são chamados de Evangelhos sinóticos, porque eles têm muitas coisas iguais entre eles. E o último evangelho aqui, que é o evangelho de João, ele não entra com os evangelhos sinóticos, porque ele trata a Jesus com uma peculiaridade diferente dos outros, tá? Depois eu tenho o próximo grupo aqui, olha, que é a coleção de livros de históricos do Novo Testamento, que só tem um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui Jesus já morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, e a igreja, né, os apóstolos começam a igreja de Cristo. E o livro de Atos vai contar como foi esse início da igreja, né, com ênfase em Paulo. Ele vai ter uma pequena ênfase também em Pedro e João, e depois a ênfase do livro vai marcar a vida de Paulo, com a propagação do evangelho e o evangelho alcançando todo mundo. Depois disso, nós entramos no próximo grupo, que são as cartas de Paulo. Nessas cartas de Paulo vai conter aqui, melhor dizendo, as cartas que Paulo escrevia às igrejas, porque Paulo ele vai aqui em Atos fazendo viagens missionárias e fundando várias igrejas. Então, a princípio, com exceção do livro de Gálatas, Gálatas, se eu não me engano, ou Colossenses, não acredito que é Gálatas, todas as outras cartas foram cartas a igrejas a qual Paulo passou, né? E ou Gálatas ou Colossenses, Paulo não passou, mas foi uma igreja também que, através do evangelho, da pregação, ela chegou até lá, e Paulo escreve uma carta para eles. E depois das cartas que eu tenho direcionado às igrejas, que vem até aqui, olha, Tessalonicenses, eu tenho um outro grupo de cartas de Paulo ainda, que é chamado de cartas pastorais, né? Essas cartas pastorais são Tito, Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São cartas que Paulo escreve preparando sucessores para o substituir, tá? São cartas que Paulo direciona para 2 servos que poderiam substituí-lo como pastores em cada uma da sua respectiva congregação. E por último aqui ainda a carta a Filemon, que é uma carta específica, né, onde Paulo ele escreve direcionada para Filemon acerca de um escravo. Depois disso nós temos aqui a carta aos Hebreus, né? Antigamente essa carta aos Hebreus ela era muito interessante, porque ela vinha assim, olha, carta de Paulo aos Hebreus. Hoje em dia já se sabe que essa carta não é de Paulo, ela não é uma carta, não é de Paulo, não é aos Hebreus, né? Ela é uma incógnita. Mas o que se sabe dessa carta? Ela tem um estilo de uma pregação, mas o conteúdo dessa carta ele é paulino, né? O conteúdo dessa carta é paulino. Então hoje se trabalha mais com uma ideia de uma pregação, talvez de um sermão que foi pregado, e alguém pegou esse sermão, talvez o próprio apóstolo Paulo, ou de algum irmão proveniente de alguma igreja que Paulo pregava, porque o conteúdo da teologia é muito parecido com as outras cartas, e ele escreveu o livro aos Hebreus, tá? Depois nós temos também livros aqui direcionados à igreja, né? Só que de outros autores, que foi Tiago, Pedro e depois João, e por último Judas.
E por último aqui nós entramos no último livro, que é o livro das profecias, que é o livro de Apocalipse, onde conta que eventos relacionados ao tempo que nós estamos vivendo hoje e eventos relacionados ao tempo do fim da igreja, o fim de todas as coisas, né? Então, de uma forma geral, esse é o panorama da Bíblia. Você percebeu que aqui você tem um resumo, meio que seguindo uma ordem cronológica de tudo que aconteceu, né? Olha que interessante. Talvez você não tinha noção que a Bíblia era feita dessa forma, né? Que tinha uma ligação entre um livro e outro da Bíblia, né? E muitas outras coisas nós podemos falar sobre esses livros aqui. Analisando essa prateleira aqui, olha, muitos outros ensinamentos nós podemos aprender. Mas calma, não é que eu não queira passar para você. O problema é aquilo que eu passei antes. Nós temos que ir entendendo com calma cada coisa na Bíblia, né? Cada momento, cada período, nós temos que ir absorvendo tempo por tempo. Hoje foi o tempo de a gente aprender um panorama, né, de como estão disponibilizados os livros da Bíblia. Depois, em tempos posteriores, aprenderemos coisas melhores, coisas a mais sobre esses livros também, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus até o nosso próximo encontro.